Fala galera, hoje é dia de continuar e partir para o segundo arco de Sandman da Netflix. Lembrando que eu já dei a minha opinião sobre a série e já analisei os 6 primeiros episódios por completo. E eu vou continuar trazendo um por um até o final. Então hoje eu vou falar do episódio 7, Casa de Bonecas, trazendo um pouco da comparação com o quadrinho, abordando referências e curiosidades, mas lembrando que vai ter spoilers do episódio e da HQ. Só que antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a análise. Senta aí. O título do episódio 7 da série é Casa de Bonecas. Esse título é a referência equivalente ao capítulo 10 da HQ, e que é o nome desse novo arco, o segundo arco dos quadrinhos, depois de Prelúdios e Noturnos, que é chamado de Casa de Bonecas. Mas a série também adapta um pedaço do capítulo 11 da HQ, chamado de Dia de Mudança. Diferente do arco anterior, que foi adaptado de forma bastante fiel pela série até o episódio 6, esse arco traz a base igual. Ainda assim é fiel, mas não adapta tão quadro a quadro como os episódios anteriores, e eu acredito que isso seja ligado a direitos de uso de novo. A série, por exemplo, começa mostrando um pouco mais do passado de Rose Walker, a protagonista desse arco, e como ela foi separada do seu irmão Jed. O quadrinho só comenta que isso aconteceu, mas não mostra, e essa visualização aqui na série, na verdade, ajuda um pouco mais a dar base na busca de Rose pelo irmão perdido. Logo na sequência, a gente tem a fiel adaptação do começo do capítulo 10 da HQ, abordando desejo. Só existe uma coisa para se ver no reino de desejo, que é o limiar. Ali só tem uma figura de desejo, e no centro, no coração, é onde desejo vive. Porque o desejo é extremamente egocêntrico e sente que tudo gira em torno dele. Um detalhe aqui é que a representação de desejo na série é a caracterização mais fiel de todos os perpétuos até agora. Como dito na própria HQ, desejo pode ser ele ou ela, porque desejo nunca se satisfaz com um único sexo ou apenas uma única opção de qualquer coisa. Então você pode se referir a desejo como ele ou ela, não importa. O que importa é o que desejo é pra você. E para representar isso na série, alguém não binário para atuar como desejo foi uma escolha extremamente acertada. A sala de desejo representa literalmente um coração humano. E esse lugar com símbolos nas paredes é um salão, uma galeria onde um perpétuo pode chamar pelo outro tocando no seu símbolo. E todos os reinos têm esse tipo de salão, é a forma de chamar e convidar o outro irmão para o seu reino. Desejo chama sua irmã gêmea, Desespero, com o símbolo dela, um anel com um tipo de anzol na ponta, que ela usa para se automutilar. A caracterização da Desespero aqui, pra mim, é um ponto fraco. Ela é descrita como uma mulher baixa e obesa que se machuca o tempo todo em sinal do seu desespero, cheia de feridas pelo corpo. E na série eu achei ela muito comum. Faltou transmitir um pouco mais o real desespero na sua figura, pelo menos na minha opinião. De qualquer forma, Desejo fala que tem novidades. E Desespero pergunta se a novidade é que o pródigo voltou. De novo, essa é uma referência ao irmão perdido, o Destruição, que só aparece na HQ muito mais pra frente. Então Desejo comenta da existência de um vórtice. Rose Walker tem o seu cabelo todo colorido na HQ, e na série também é assim, de forma muito mais natural inclusive. Na série, quase todo o começo da trama de Rose Walker é diferente. Aqui é ela quem está disposta a encontrar o irmão Jed por conta própria e faz uma viagem até a Inglaterra com a sua amiga Lita Hall, uma viagem paga por uma, entre aspas, fundação. Na HQ é a mãe de Rose, Miranda Walker, quem é convidada a uma viagem para Londres com tudo pago, e as duas vão juntas. Mas na série, a mãe de Rose já morreu.
Um detalhe bem diferente aqui na série também é sobre Lita Hall, mas eu vou deixar para falar dela um pouco melhor no próximo episódio, porque ela é bastante importante nas HQs. Enquanto Rose viaja para Londres e sonha, a gente vê no sonhar Lucian fazendo um tipo de censo no reino, para saber se todas as criações do Sandman estão de volta. E a cena é idêntica na série e na HQ, até com Goldie no ombro de Abel. Lucian conta 11.062 criações e diz que 3 estão desaparecidas. A diferença é que no quadrinho são 4, porque a série trocou a dupla de pesadelos Brute e Glob por um outro pesadelo chamado Gaut, o que sinceramente não faz diferença nenhuma. E talvez isso, na verdade, tenha acontecido porque Brute e Glob são personagens exclusivos da DC, que surgiram pela primeira vez em Sandman número 1 de 1974, criado pelo Jack Kirby inclusive. Mas não é esse Sandman Morpheus do Neil Gaiman. Esse outro Sandman aí do Jack Kirby, inclusive, eu vou abordar um pouco melhor no próximo episódio também. De qualquer forma, os outros 2 desaparecidos do reino são os mesmos, o Verde do Violinista e o Coríntio. E um detalhe é que é nessa edição da HQ que o Coríntio aparece pela primeira vez. É nesse momento nas 2 mídias que Lucian conta sobre a fofoca que rola no sonhar da existência de um vórtice. E Morpheus diz que não é fofoca, é real. E é uma garota que inclusive está olhando para eles nesse momento. Rose desperta num carro, falando que teve um sonho esquisito. Então Rose conhece Unity Kincaid. Unity apareceu no episódio 1 da série. Foi uma vítima que passou a vida dormindo com um aprisionamento de Morpheus. A grande diferença entre as mídias é que na HQ o sonho ficou preso por 70 anos. Na série, por volta de 103. Então na HQ, Unity se apresenta como a avó de Rose. E na série ela é a sua bisavó. Agora, o motivo de Unity na série ter por volta de 110 anos e estar bastante ativa ainda não foi oficialmente explicado, mas ficam as teorias de que, por ter ficado presa há tanto tempo no sonhar, isso talvez tenha afetado o seu corpo de alguma maneira. E também tem algumas explicações que só são reveladas melhores no episódio 10. A única coisa que Unity guarda desde a época que caiu num sono quase eterno foi uma casa de bonecas. Na série, Unity diz que conheceu um homem de olhos dourados nos seus sonhos e tiveram um bebê, que seria a avó de Rose, ou seja, Unity é a sua bisavó. Nesse episódio, temos a apresentação de alguns serial killers, ou auto-chamados coletores, e eles idolatram o maior assassino da história, o Coríntio. Eles o querem na sua convenção de cereais, mas isso é melhor mostrado em outro episódio e em outra edição dos quadrinhos, a edição número 14. Mas já ir abordando isso na série é um ponto positivo, porque vai desenvolvendo melhor todo esse arco do Coríntio, que foi um grande acerto na série. Aqui, o Coríntio está na procura de Rose Walker por saber que ela é um vórtice e quer usá-la para destruir o sonhar. Na HQ, isso não acontece. O Coríntio simplesmente vive a sua vida normal de assassino no mundo desperto. E ele acaba chegando na convenção de cereais meio que por acaso, por ouvir uma ligação sobre o evento para outro convidado. Na série, ele é praticamente convocado pela organização. E o personagem na série é aparentemente homossexual ou bissexual. E no quadrinho, o Coríntio também é homossexual ou bissexual. O próprio Neil Gaiman já declarou isso, e dá pra perceber na HQ como todas as suas vítimas são apenas homens. Inclusive, a sua primeira vítima mostrada no quadrinho é um homem nu numa banheira do seu quarto, dizendo que ele tinha aceitado ir até ali só porque eles iriam brincar. Na série, nesse momento onde o Coríntio está indo embora do apartamento de Rose, existe uma referência ao episódio 5, uma foto de Judy, a amiga de Rose que morreu na lanchonete 24 horas, vítima de John Dee. Rose Walker tem uma visão com as 3 em 1,
tanto na série como na HQ. A diferença é que na HQ, como essa visita a Unity é com a sua mãe, Rose e elas duas fazem alusão também às 3 em 1. Rose faz as perguntas erradas e o seu encontro com as bondosas não a ajuda muito. Elas poderiam ter respondido sobre o Coríntio, sobre o seu irmão Jed e sobre Morpheus. Mas então Rose vê que tá só numa dispensa quando Lita aparece. Toda a história da ligação de Lita Hall com Rose e sobre a morte do marido de Lita é criado aqui só pra série. Nos quadrinhos é bem diferente, mas isso é história pro próximo vídeo. Na série e na HQ, Morpheus envia Matthew para ficar de olho em Rose no mundo desperto. Na Biblioteca do Sonhar surge Merv Pumpkinhead. E só um detalhe, que quem dubla esse personagem no original é o Mark Hamill, o nosso querido Luke Skywalker, e a voz do Coringa em alguns jogos da série Batman Arkham. E uma pausa aqui para destacar essa transição maravilhosa do Corvo que sai do sonhar e chega no mundo desperto. É só a partir desse momento que nos quadrinhos Rose é enviada pela mãe e pela avó para tentar achar pistas do paradeiro do seu irmão Jed nos Estados Unidos. Sendo que na série ela já tá nessa missão desde o começo do episódio, por conta própria. E é por esse motivo, nas duas mídias, que Rose chega agora na nova pensão onde vai morar na Flórida, por um período pelo menos, e conhece o dono do local, Hal Carter, que é um trocadilho com o nome Carter Hall, o Gavião Negro da DC. Sendo que, na HQ, o marido de Lita é Hector Hall, o filho de Carter Hall na Era de Ouro dos quadrinhos. Na chegada à pensão, Rose conhece o casal Barbie e Ken. Na sequência, as chamadas Mulheres-Aranha, Zelda e Chantal, que ninguém sabe se são irmãs, parentes, amigas ou amantes. E o único que ela não conhece ainda é Gilbert. O Corvo Matthew pousa na janela da pensão para observar Rose aqui. E um detalhe é que é exatamente no capítulo 11 dos quadrinhos que Matthew aparece como Corvo pela primeira vez, na janela do quarto de Rose Walker. Na série, todos da pensão saem para um tipo de bar onde acontece um show de Hal, que é drag. O fato de Hal ser drag já vem dos quadrinhos. Inclusive o seu nome de drag é Dolly, uma referência a doll, ou seja, boneca, que pode ser também uma referência à casa de bonecas. Rose sai da apresentação e é abordada num beco por 2 homens. Então um outro aparece para salvá-la com um tipo de lâmina escondida num tipo de bengala. E Rose percebe que é o seu vizinho de quarto na pensão. E toda essa sequência é igual nas duas mídias. A aparência de Gilbert é uma homenagem a G.K. Chesterton, um autor inglês que foi de grande influência para Neil Gaiman. E tanto o personagem na série e nos quadrinhos são extremamente iguais. Talvez a melhor caracterização na série ao lado de Desejo. Matthew volta até o sonhar para contar o que Rose está fazendo, a sua busca por Jed. E na série ele vai falar com Lucian primeiro. Na HQ ele vai direto até Morpheus. E o Sandman diz que Jed continua no mundo dos vivos, mas está desaparecido do sonhar. Assim, na HQ, o Sandman começa a procurar o garoto, enquanto na série ele é interrompido pela chegada de Rose Walker no seu reino. A última cena da série é com o pequeno Jed, mas eu vou deixar para me aprofundar mais na história dele no próximo episódio. Sendo assim, é desse jeito que termina o episódio de número 7 de Sandman. Então é isso, deixa o seu comentário aqui falando o que você achou desse episódio. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.